Oi, eu sou Rodrigo França e esse é o Nós, um programa feito por nós para nós. Hoje falaremos sobre racismo científico. O racismo científico ou racismo biológico é a crença pseudo-científica, pseudo é falso, de que existem evidências empíricas que apoiam ou justificam o racismo, discriminação racial ou a inferioridade ou superioridade racial. O racismo científico recorre a conceitos de antropologia, antropometria, craniometria e outras disciplinas ou pseudodisciplinas para propor tipologias que apoiem e classifiquem as populações humanas em raças fisicamente distintas que possam ser classificadas como superiores ou inferiores. Atualmente, as noções de racismo científico não são consideradas ciência e o termo é usado de forma pejorativa para se referir às ideias pseudocientíficas. O racismo científico foi relativamente comum no período entre o século XVII e o fim da Primeira Guerra Mundial. Embora a partir da segunda metade do século XX tenha sido considerado obsoleto e desacreditado, em alguns meios continuou a ser usado para apoiar ou legitimar as ideias racistas, baseadas na crença de que existem categorias raciais e raças hierarquicamente inferiores e outras superiores. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, passou a ser denunciado em termos formais, entre aspas, os povos indígenas das Américas e os africanos escravizados eram classificados como espécies não humanas, como animais incontrolavelmente sexuais e selvagens. O homem europeu, burguês, colonial, moderno, tornou-se um sujeito agente apto a decidir para a vida pública e o governo um ser de civilização heterossexual cristão, um ser de mente e razão. A mulher europeia burguesa não era entendida como seu complemento, mas como alguém que reproduzia raça e capital por meio de sua pureza sexual, sua passividade e por estar atada ao lar e serviço do homem branco europeu burguês. Fecha aspas. Lugones, 2014. As práticas eugênicas e as higienistas, que significam limpeza, pureza, utilizaram recursos validados pela ciência para definir as raças humanas em raças superiores e inferiores, raças puras e outras sendo a supremacia racial branca a referência do belo ou puro. Na saúde, o racismo científico estruturou a medicina legal com a figura do perito, que ao lado da polícia explica a criminalidade e determina a loucura. Foram utilizadas algumas teorias que dariam sustentação à continuidade desse projeto médico eugênico, como a tese lombrosiana, que atuava a partir da craniometria, ou seja, a medicina do crânio para definir o perfil do criminoso com base nas características físicas e nos seus hábitos. E a teoria do darwinismo social, que apontaria o cruzamento racial como o maior mal para a população, condenando hibridação das raças e sua consequente degeneração, e apostando na seleção natural para a eliminação da população negra no país.
No Brasil, o projeto médico eugênico se fortalece em dois locais diferentes. Na Bahia, com a medicina legal, liderada por Nina Rodrigues, e no Rio de Janeiro, com a atuação dos médicos eugenistas. O tema racial de suma importância para esse período, pois integra o arsenal teórico na saúde. Na Bahia, é a raça negra mais especificamente que vai tentar, a partir dessa tese, explicar criminalidade, loucura, degeneração. No Brasil, os jovens negros são assassinados a cada 23 minutos. Segundo o relatório final da CPI do Senado sobre assassinato de jovens, todo ano, 23.100 jovens negros de 15 a 29 anos são assassinados. E os jovens são assassinados por conta desse legado racista. As mulheres negras passaram por situações de experimentos no campo da ginecologia como cobaias. O médico James Marion Simmons, chamado por muitos como o pai da ginecologia moderna, realizava experiências em negras escravizadas nos Estados Unidos da América. Ele relatou, abre aspas, os africanos tinham uma tolerância fisiológica incomum para a dor, que era desconhecida pelos brancos. Fecha aspas. Desta forma, ele não usava anestesia em seus pacientes negros e negras. O médico Simmons contribuiu para a saúde reprodutiva como inovação de técnicas e procedimentos. No entanto, nunca se discutiu como, pois na época ele inaugurou uma série de longas e chocantes cirurgias ginecológicas e experimentais em mulheres escravizadas, e isso tudo sem o benefício de anestesia ou qualquer tipo de antisséptico, o que levava à morte de muitas dessas mulheres. Um dos seus experimentos foi com uma mulher jovem escravizada chamada de Anarcha. No momento do nascimento do seu filho, Dr. Simmons fez o uso de uma pinça na cabeça do feto na hora do parto. Ele relatava ter pouca experiência de usar o instrumento. O bebê nasceu, nenhum registro se vivo ou morto, e a mãe sofreu várias fissuras, resultando em incontinência. Na atualidade, as mulheres negras estão mais expostas a sofrer violências institucionais nos serviços de saúde, sendo público ou privado, sendo aquelas que mais morrem de morte materna, 60% dos casos. São elas que menos se beneficiam de analgésicos, medicação para a dor, e de anestesia na hora do parto, assim como são menos tocadas pelos profissionais de saúde. Isso para a realização de procedimentos preconizados na consulta de pré-natal. São as mulheres negras também que levam mais tempo esperando para serem atendidas e ficam menos tempo em atendimento com o profissional. Existem vários relatos de mulheres negras que, no momento do seu parto, não perceberam o quanto foram violentadas, o quanto ainda temos dessa estrutura do racismo científico que perpetua em diversos profissionais que vão acreditar que a pessoa negra ela é resistente à dor, que ela não precisa de anestesia, que ela não precisa de cuidados. É óbvio que esse programa, esse tema, não é contra a ciência, mas é contra parte de cientistas, parte de médicos que ainda seguem uma estrutura racista, desumana,
violenta, sádica e feroz. Esse programa é feito por nós, para nós. Se você gostou do programa, curta, compartilhe, siga, comente, porque cada vez mais precisamos que as nossas vozes voem. Até breve.